Sabe aquele vazio que aparece sempre que alguém demora pra responder? Ou aquela sensação de que o silêncio do outro diz muito mais sobre você do que sobre ele? É como se o amor sempre fosse acompanhado por um fantasma, o medo de perder. Oi, oi, como você tá? Aqui é a Tamires e esse é o nosso 35º episódio e hoje eu quero falar sobre ele, o apego. A cada dia que passa, eu tenho entendido mais que tem coisas que não são sobre amor, não são sobre o sentimento, são sobre apego. E aí, buscando aprender um pouco mais sobre o assunto, eu esbarrei na teoria do apego. Não sei se você já conhece, mas eu vou explicar brevemente aqui. Que a teoria do apego, ela é dividida em três, na verdade quatro, porque foi atualizada, tipos de apego. A princípio eram só três, que é o apego seguro, que é aquele apego quando tem confiança, quando tem equilíbrio, é um apego seguro, como a própria palavra diz. Tem o apego ansioso, que é um pouco do que eu vou falar aqui, que é o apego. Existe muito medo do abandono, então ele é um apego muito ansioso. Existe o apego evitativo, que é praticamente o oposto do apego ansioso. É a pessoa que tem medo do apego, na verdade, é a pessoa que tem medo de se abrir nas relações. E foi adicionado um novo apego nessa teoria, que é o apego desorganizado, que entenderam que não contemplavam todas as pessoas ali dentro desses três. E o apego desorganizado, ele seria, na verdade, um pouco da mistura do apego ansioso com o apego evitativo, mas é um apego muito ligado a situações traumáticas. Porque essa questão do apego, né, ela vem da forma que a gente encontrou de se relacionar, que a gente aprendeu na infância. Então, o apego desorganizado, ele vem muitas vezes de relações traumáticas na infância, que acabam bagunçando a forma como essa pessoa entende os relacionamentos. E eu venho me reconhecendo muito no apego ansioso. Eu gosto de frisar aqui que essas coisas que tentam colocar a gente em caixinhas, nem sempre elas são perfeitas assim. Seria muito lindo. Ah, eu sou apego ansioso e nada mais importa. Eu sou da linguagem do amor, toque físico. Eu sou todas essas caixinhas que tentam rotular a gente, né? E acho que, de fato, não existe esse lugar de estar numa caixinha. Porque a gente tá acontecendo, o tempo todo a gente tá mudando também. E existem muitas nuances e existe uma complexidade muito grande, né, no que é a mente humana. Mas, essas caixinhas de alguma forma ajudam a gente a se situar e a entender um pouco mais sobre a gente. Então, eu gosto de trazer essas teorias e essas reflexões mesmo que de alguma forma dão um norte pra gente. Mas não dá pra dizer que cabe tudo dentro dessa caixinha, né? Bom, e eu fui percebendo coisas que acho que não dá mais pra negar, né? Se você me acompanha desde o começo, ou se não me acompanha, você pode voltar e escutar o episódio número 3 que eu falo sobre dependência emocional. E a dependência emocional, ela tá intrinsecamente ligada ao apego ansioso. Ela é, se não, o apego ansioso em sua forma mais drástica. Não sei. Mas, né, naquele momento eu lidei ali com a questão da dependência emocional. E acredito que o caminho que eu levei pra lidar com ela naquele momento, que eu falo ali no episódio 3, um pouco do que é lidar com o apego ansioso. Então, acho que isso é uma característica minha que eu já venho carregando e trazendo nas relações ao longo de muitos anos, né? Mas que a gente vai elaborando ao longo do tempo e vai entendendo coisas diferentes, né? Então, o apego ansioso eu venho percebendo em algumas ações minhas ainda. Na verdade, eu começo a notar padrões em relações que eu tive que me revelam o medo absurdo de perder e um medo irracional num nível de passar por cima de você, passar por cima das suas vontades pra não ter que lidar com a ausência daquela pessoa. É antecipar coisas, é se autorregular pra que você não perca aquela pessoa. E isso dói. Isso gera uma sensação de que o amor é medo. E é disso que eu quero falar com você hoje. Então, deixa eu te contar o que rola nesse episódio. É sobre se preocupar demais com algo que devia ser leve. Esse é o apego ansioso. É sobre ficar ansioso se a pessoa demorou pra responder. É evitar conversa difícil. É evitar tudo que possa causar a perda daquela pessoa.
analisar todo e qualquer sinal que o outro te dá de que ele tá indo embora. É não entender muito bem também o espaço do outro, já que você também não dá esse espaço pra você. E existe também uma ligação muito forte disso com ciúmes, né? Eu não vou entrar nesse mérito. Então, me parece muitas vezes que pessoas que me traziam uma sensação maior de segurança, ou de que não existia a possibilidade dessa pessoa querer ir embora, esse apego ansioso não se manifestava e era tudo muito tranquilo. Mas em algum momento, talvez eu tenha atrelado a ideia de amor à ideia do medo. Atrelado a ideia de amor à ideia do apego ansioso. A sensação de que eu deveria proteger isso de todas as formas. Eu deveria proteger essa relação a todo custo. Quando a gente fala de apego ansioso, eu lembro muito de um livro que eu li há um tempo atrás, que se chama Acolhendo Sua Criança Interior, da Stephanie Stahl. Inclusive, eu falo dele aqui num outro episódio, que eu falo sobre as estratégias de autodefesa, né? Eu falo da estratégia de busca por harmonia. E eu trouxe aqui um trecho que fala um pouco disso também, desse livro da Stephanie Stahl. Ela fala: nossa necessidade de conexão está atrelada a um profundo medo de rejeição. Portanto, como de costume, o problema não é gostar de ser reconhecido e de se sentir um pouco envergonhado quando sofre rejeição, mas a intensidade dessa ânsia de reconhecimento. Se levada ao extremo, essa estratégia faz as pessoas perderem contato com seus verdadeiros desejos e, em parte, com seus valores morais. Ou seja, quando a gente se poda o tempo todo, não existe só o medo também de perder o outro, né? Ainda existe essa outra face, que é o medo da gente se perder também. E de alguma forma a gente já se perdeu quando a gente tá ali, né? Dói. Nesse livro, a Stephanie fala muito sobre a infância, né? Tanto que acolhendo a sua criança interior. E quando a gente fala de apego ansioso ou do medo da rejeição, né? A gente fala, no livro ela fala muito sobre a sua criança sombra, que no caso a criança sombra é a parte dolorosa que a sua infância te proporcionou e que você carrega essa criança sombra, essa criança ferida, né? De alguma forma, você sentiu na infância que se você não fizesse algo, você ia ser deixada para trás. Você sentiu muito medo do abandono. E por isso também essa busca por se controlar, essa busca por caber, essa busca por não perder aquela relação, essa busca para provar que o outro deve ficar. Existe muito medo do abandono. Enfim, indico muito esse livro para quem quer trabalhar um pouco mais as questões da infância. Ela traz muitas reflexões e muitos exercícios também para serem feitos. Eu confesso que eu não terminei o livro, tá? Não terminei. É um livro complexo também de ser lido. Como eu disse, ela traz várias reflexões e muitos exercícios. Então você também tem que parar para analisar um pouco do que você tá lendo ali. Você não lê ele de uma vez, né? Então, mas é excelente. É um livro excelente. A gente já falou dele aqui no episódio sobre as crenças, né? As crenças. Sobre as crenças. Que eu vou deixar ele aqui pra você. Se você tá vendo no YouTube, né? Se você tá vendo no Spotify, aí você vai ter que dar uma procurada aí. Porque eu não sei como deixar. Ou talvez eu saiba. E se você tá no Spotify, é o episódio 28, eu acabei de ver aqui. Nesse caminho de investigação, eu encontrei alguns questionamentos, né? Encontrei algumas perguntas que eu preciso me fazer quando eu tô me relacionando com alguém e eu percebo que tô tendo ações, tô agindo pelo apego ansioso. Eu tô ansiosa com aquela relação, pelo apego. Então, acontece algum comportamento que eu não tô satisfeita com a forma como eu agi, eu não tô satisfeita com o que tá acontecendo ali, eu começo a perceber. Surge o questionamento, né? Eu tô agindo pra me proteger ou eu tô querendo me expressar de verdade? Eu tô agindo pra tentar proteger essa relação ou eu tô de fato me expressando de verdade? Tô sendo real aqui, né? Ou eu tô me calando, eu tô ficando quieta nessa relação com algo que me incomoda porque eu tô com muito medo de perder essa pessoa. E afinal, o que eu ganho aqui nessa situação em que eu estou me podando?
Afinal, o que eu tô buscando com essa ação em que eu tô de fato me podando? Porque, claro que numa relação existem muitas nuances, né? E que de alguma forma você também vai ceder em alguns pontos. Mas será que você tá cedendo por algo real ou por medo? E é muito maluco isso, né? E a gente acaba sempre esbarrando na mesma coisa, né, Tamiris? Presta atenção que eu vou falar agora aqui que eu pensei. A gente falou disso, sei lá, no episódio passado. Mas se você continua vivendo uma relação no apego ansioso, na verdade aquela pessoa ela tá se relacionando com uma versão editada de você, né? Ela tá se relacionando com alguém que tá com medo de perder ela e por isso tá se podando e por isso tá se autorregulando para que as coisas estejam perfeitas. Então não é você, né? Porra, mas de novo. De novo caímos nisso. De novo chegamos no mesmo lugar aqui. Enfim, como eu sempre digo, o primeiro e maior passo é reconhecer o problema, então aqui já estamos reconhecendo a questão, né? E é claro, né? Precisa se trabalhar depois de reconhecer o problema, porque senão não adianta muito. Mas eu acho que reconhecer o problema me fez tirar o outro também de um lugar de culpado, muitas vezes. Então, em situações em que eu me via cobrando por algo ou angustiada, ansiosa com alguma situação dentro da relação, eu começo a dar esse espaço e entender, tá, mas será que o outro realmente fez algo que tá me magoando? Ou sou só eu buscando por um sinal positivo daquela pessoa, buscando por uma resposta que o meu apego tá buscando de aprovação ali? Ou de fato o outro tá me magoando e aí eu preciso comunicar, sabe? Acho que esse espaço que se abre para você analisar esse comportamento e conseguir separar, não, olha, isso é meu. E aí quando abre esse espaço, é talvez também o momento de entender o que você tá esperando dessa outra pessoa, de fato. Quais são as suas expectativas? Será que às vezes você não tá buscando por algo que não é esse outro que vai te oferecer? Ou não é só esse outro que vai te oferecer? Você também pode. Você também pode fazer algo por você que você está esperando dessa outra pessoa. Que você está depositando tudo nessa pessoa. Que é um pouco do que o apego ansioso faz. E além disso, quando a gente nota o que a gente está esperando, a gente também pode comunicar aquilo. Olha, tem coisas que talvez essa pessoa possa complementar na sua vida, mas você precisa dizer de forma clara e não só dizer assim: tô ansiosa porque você não me responde. Olha, eu tenho uma necessidade de afeto, de que você esteja mais próximo. Enfim, comunicar de forma clara e não deixar com que esses pensamentos e essa ansiedade gerada pelo apego ansioso te coloque num lugar de cobrança, num lugar de culpar o outro, mas num lugar de comunicar aquilo que você tá sentindo. Enfim, essas são ações que a gente pode tomar para ir entendendo o nosso comportamento, para ir se reconhecendo nesse lugar e tentando tomar ações de um apego mais seguro, né? Mas de fato a gente só vai aprender se relacionando. Então por isso é muito legal também que a gente comunique sobre isso, para que a pessoa entenda e a gente possa ir se encaixando. E é claro que dentro das relações a gente pode encontrar outras pessoas que também têm um apego mais ansioso, tem pessoas com apego evitativo, que é bem complicado você se relacionar com alguém tendo apego ansioso com alguém que tem um apego evitativo. Mas também a gente vai aprendendo dentro da própria relação, né? Tanto quando eu estava pesquisando um pouco mais sobre o assunto, surgiu uma dica que aí eu não sei se eu posso te dar essa dica, tá? Mas eu acho que faz algum sentido que é. Quando você se relaciona com alguém que tem um apego seguro, você também aprende, de alguma forma, a se relacionar dessa forma mais saudável. Então, também existe esse caminho, né? Às vezes, a gente tendo apego ansioso, a gente vai acabar se aproximando de pessoas que também são assim, porque elas complementam e até entendem, né, um pouco do nosso comportamento. Mas isso só reforça aquilo que a gente tá tentando, de alguma forma, curar, né? Então, enfim, a prática
é o que vai levar à perfeição, né. Talvez seja isso que tá faltando pra mim, né. Isso aí fica pra outro ponto. E é isso, espero que esse episódio tenha sido relevante pra você, que tenha te ajudado de alguma forma. E se você aí quer também falar um pouco mais sobre os outros tipos de apego, a gente pode fazer um outro episódio sobre eles, tá? Eu quis aqui focar no ansioso porque é onde eu tenho mais lugar de fala, mas a gente pode falar um pouco mais sobre os outros também. Eu tenho algumas experiências pra contar. Então só comenta aqui que a gente grava também esse episódio, a gente conversa um pouco mais sobre isso. E se você gostou também, deixa o seu like, me ajuda muito. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, ou me segue no Spotify, se você está me escutando no Spotify. É isso, um beijo e fique bem.